e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta. Um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso Nacional. Seja na relativização constante do direito de propriedade, seja na liberação das drogas, seja na liberação do aborto, seja na dificuldade constante da garantia da legítima defesa, a regulação de redes sociais e liberdades individuais, isso tudo que congrega as mais diversas frentes parlamentares. Poderia eu estar aqui como FPA falando exclusivamente para vocês sobre o ataque constante ao direito de propriedade, mas não. Essas pautas que são caras para a sociedade brasileira nos unem a todos. A liberdade de empreender, a liberdade de crescer, a autorregulação da nossa sociedade, mas principalmente questões de costumes da sociedade brasileira, que não são respeitados por decisões de 11 ministros da Suprema Corte. As decisões têm que ser tomadas por aqueles que são os verdadeiros representantes da população brasileira, que somos nós. Há poucos minutos atrás, nós aprovamos por maioria na CCJ do Senado o marco temporal de demarcações de terras indígenas. Isso é a prova mais clara de que a maioria da população está conosco, de que os representantes da população estão conosco. Não cabe à Suprema Corte dizer o que nós podemos legislar, o que nós não podemos legislar. Não cabe à Suprema Corte dizer como e quando nós devemos fazer as coisas. À Suprema Corte cabe o controle constitucional, ponto. A nós, parlamentares, cabe a representação da sociedade. E é por isso que nós iniciamos ontem um movimento de união das mais diversas frentes, das maiores em quantidade às menores, mas todas com a maior importância, de nós começarmos a enviar um recado às pessoas, que ele reverbere pela Praça dos Três Poderes no mais alto som possível, de que nós não aceitamos interferências no poder legislativo. Ontem nós não tivemos votações e deliberações nessa casa. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. E isso é uma obstrução. É uma obstrução em que todos nós aqui estamos dando um basta a esse completo e indesejável desmonte do Poder Legislativo. O enfraquecimento do Congresso Nacional não interessa a ninguém, interessa apenas àqueles que querem nos suplantar e passar por cima de todos nós. A população brasileira não aceita isso. É por isso que nós somos em 513 deputados federais, por isso que nós somos em 81 senadores, e é obrigação de cada um, de direita à esquerda, do mais progressista ao mais conservador. É a obrigação de todos nós defendermos esse parlamento pelo juramento constitucional que todos fizemos. Muito obrigado. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Esse movimento de ontem, ele é ímpar, nunca aconteceu na história desta casa. Eu acho que os parlamentares se cansaram de ser questionados nas ruas sobre essas atitudes que recentemente vem acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal. Veio a questão da descriminalização das drogas, nos assustou. Veio a questão da liberação do marco temporal, também nos assustou. Veio a questão do decreto das armas, piorou a situação. E por isso também o imposto sindical, bem lembrado. Quer dizer, todas as decisões tomadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive o aborto, todas elas foram decididas por esta casa. Todas elas foram decididas e votadas por nós, representantes do povo brasileiro. Então, esse movimento, eu estou falando de 22 frentes, simbolicamente, por causa do número do partido 22. Mas tem mais frentes. Hoje, de manhã, recebi vários comunicados de colegas pedindo para ser acrescentado. Como a nota foi publicada ontem, não deu tempo de inserir o nome dessas frentes.
Mas tenho certeza que todos aqueles parlamentares que se sentem ofendidos, que se sentem desmoralizados por 11 ministros sem votos, nós não vamos mais aceitar. Não vamos mais aceitar. Temos falado e de todas as formas, para que toque a sensibilidade tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara dos Deputados. Eles é que poderiam tomar uma atitude. Não tomaram. Nós estamos tomando. E aqui não adianta ameaçar com efeito administrativo. Isso é bobagem. Ou conversa e para com esses absurdos, ou então essa casa está parada. Ela será paralisada com as nossas ações. São parlamentares que sabem o que estão fazendo, estão buscando valorizar e ratificar a sua representatividade perante a sociedade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de amanhã o Supremo Tribunal Federal vai ter que pensar duas vezes. Aquelas matérias inerentes ao Congresso que foi votada por aqui e usurpada pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos que refazer. Se for o caso, faremos tudo de novo. Mas quem tem que mudar esses parâmetros é o Congresso Nacional. Muito obrigado a todos e vamos em frente, que essa luta continua. Sou o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, mas aqui, acima de tudo, somos brasileiros e brasileiras, somos parlamentares que temos uma responsabilidade com o povo brasileiro, que juramos o respeito à Constituição e exigimos respeito do STF. O STF, que é, sem dúvida, o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição, há 11 constituições ambulantes, que cada um manifesta-se de acordo com a sua ideologia, com a sua vontade, e querem impor essa vontade ao povo brasileiro. Portanto, aqui já foram elencadas, e todos os brasileiros já sabem, os absurdos de tentar legislar pautas que são muito caras ao povo brasileiro, que devem ser objeto de debate. Aborto, drogas, devem ser objeto de debate, sim, é legítimo que uns se posicionem a favor e outros contra, mas o debate deve ser no parlamento. Aqui é a casa que representa o povo brasileiro, não o STF usurpando o papel do parlamento. E aí eu apresentei, junto com os demais colegas, já estamos concluindo as 171 assinaturas, a PEC do equilíbrio entre os poderes. E antes que saiam com fake news, é uma PEC que não afronta o STF, é uma PEC que não retira nenhuma vírgula das prerrogativas do STF, é uma PEC que resguarda o equilíbrio entre os poderes e trata tão somente de, no artigo 49, que é o artigo da Constituição que trata das prerrogativas do Congresso Nacional, acrescentar um inciso para deixar claro algo que o próprio artigo 49 já diz, que nós temos que zelar pelo nosso poder de legislar. Essa nossa iniciativa deixa claro que quando o STF toma decisões que vão além dos seus limites constitucionais, esta casa, por maioria constitucional, 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, possa revogar essa decisão inconstitucional. Alguém pode até estranhar, dizer, mas não é possível, hoje já deve ter como reagir. Não, quando o Supremo toma suas atitudes absurdas, como acaba, por exemplo, de ressuscitar o imposto sindical, que essa casa acabou votando legitimamente há pouco tempo, quando o Supremo derruba o marco temporal que ele próprio havia reconhecido e que está claro na Constituição, o Supremo age contra a Constituição. E como fazer? Recorrer a quem? Somente a Deus. A nossa Constituição não deixou um recurso claro para você proteger a democracia contra a arbitrariedade do Supremo. Toda ditadura é terrível. Nós não queremos ditadura nem do Legislativo, nem do Executivo, e não corremos esse risco no Brasil. Mas já estamos correndo o risco da ditadura do Judiciário, que é talvez, como já dizia Rui Barbosa, a pior das ditaduras. Por isso vamos estar unidos em defesa do Brasil, da democracia, contra a ditadura que o STF tenta nos impor.
Bem, eu presido a Frente Parlamentar da Indústria e hoje é mais um dia de afirmação desse poder legislativo, da Câmara dos Deputados. Não podemos admitir que o outro poder venha interferir nas decisões desse poder, que é o poder que representa o povo brasileiro aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, nossa total indignação com essas ações do Supremo Tribunal, que está a cada momento interferindo nas decisões do Poder Legislativo, em especial aqui da Câmara dos Deputados. Vamos dar um basta. Chegou de estarmos aí a obedecer decisões do Supremo que não diz respeito àquilo que nós decidimos aqui nesta casa. As decisões dessa casa têm que ser respeitadas e chegou o momento de tomarmos essa decisão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Frente Parlamentar Católica se une a este movimento. A sociedade brasileira tem acompanhado indignada e estarrecida as movimentações do STF na direção de aprovar o aborto, de aprovar as drogas. Basta ver a colocação do seu pronunciamento do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo, que vem trazer a indignação de todos os católicos do Brasil em relação ao posicionamento do STF na DPF 442. Se nós virmos o vídeo gravado pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil, tão respeitado em todo o Brasil, responsável por vários movimentos, inclusive do Terço dos Homens, ele fala claramente da defesa da democracia e das prerrogativas do parlamento brasileiro que estão sendo usurpadas. E não há omissão deste parlamento. Nós todos aqui, presidentes de frentes parlamentares, podemos elencar projetos que tramitam há décadas, há anos aqui nessa casa, propostos pela oposição, pela situação, por partidos de esquerda e por partido de direita. Hoje mesmo, nós estamos com a assinatura de 300 deputados para que o Estatuto do Nascituro a urgência seja votada no plenário. Isso é uma prova clara de que não há omissão do parlamento em relação a essas discussões. E se não há omissão do parlamento, então não é legítima qualquer ação do Supremo Tribunal Federal, já que a prerrogativa da discussão desses tantos temas, aqui falando em relação ao aborto, como presidente da frente, por exemplo, é prerrogativa totalmente do parlamento brasileiro. Por isso a Frente Católica vem hoje fazer ecoar a indignação da sociedade brasileira, não apenas com o tema absurdo da legalização do aborto, mas com o roubo das prerrogativas do parlamento brasileiro, que é uma afronta direta ao nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu já posso até imaginar boa parte da imprensa noticiando sobre essa coletiva, dizendo que nós estávamos fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Como já começou a ficar normalizado pela imprensa toda vez que nós reagimos aos avanços dos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E veja bem, essa não é uma obstrução feita pela oposição. É um movimento de obstrução que está sendo feito por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário, e são de pessoas que estão preocupadas com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas.
Recentemente nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical, vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando através do MADIM, que deveria supostamente julgar se era constitucional ou não, o artigo 28 da Lei 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quanto de grama é crime ou não para o usuário. E agora, num tema muito crucial, um tema muito sensível para a população, que é a questão do aborto. O aborto sequer deveria ser debatido nessa casa, porque a vida é um direito inalienável. Não podemos permitir que aqueles que não tiveram um voto sequer queiram se miscuir na nossa atividade parlamentar e legislar em nosso lugar. Porque quando o Supremo faz isso, não tiveram um voto sequer, nós, representantes do povo, como diz a Constituição, estamos sendo desrespeitados, mas mais do que isso, quem está sendo desrespeitado é o povo brasileiro, é a soberania popular. Por isso que agora, a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Senado, faz esse movimento de obstrução para que haja uma resposta a essas usurpações, essas invasões de competências. A população há muito tempo vem nos cobrando. Para que vocês servem? Para que servem os deputados, para que os senadores, se vocês deixam o Supremo legislar? E não sabem que é difícil conseguir instrumentos quando nós temos os membros da casa à mercê do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Mas agora, com essa união das frentes, união de deputados suprapartidários, nós temos certeza, convicção de que a Câmara vai parar, o Senado vai parar, nada mais vai ser votado enquanto não respeitar as nossas prerrogativas. Obrigado, viva a democracia e o parlamento. Boa tarde a todos. Esse é evidentemente o que se percebeu nas falas de todos, um momento de indignação. Mas confesso que para mim também, certamente para todos os parlamentares, é um momento de regozijo, porque estamos nos reencontrando com a democracia nesse momento aqui na Câmara dos Deputados. Porque o coração da democracia, em qualquer país e também no Brasil, repousa na Câmara dos Deputados, que representa o deputado seu, toda a população brasileira, da direita à esquerda. E é aqui que se decidem as leis. Por meio do voto popular, fomos todos nós eleitos. Eu digo que o momento de regozijo, porque é o momento que nós estamos dizendo alto e bom tom: chega, basta! O poder legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. É o poder que legisla sobre aborto, é o poder que legisla sobre drogas, é o poder que legisla sobre o direito de propriedade, é o poder que legisla sobre iniciativa privada, marco temporal. É o poder legislativo e não é o STF, não é o Supremo Tribunal Federal, nem é o Poder Executivo, que aliás também tem perseguido colegas parlamentares, e não toleraremos que isso continue. Que fique aqui muito clara a nossa ação, porque não é apenas um discurso, como foi dito aqui. Estamos em obstrução e esta casa está parada até que o STF volte para o seu quadrado. Ou volta para o quadrado, ou será enquadrado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, quando a Suprema Corte decide pela liberação da maconha, das drogas, a primeira pergunta que vem à cabeça é o seguinte: eles vão comprar de quem? Qualquer país que liberou o uso da droga, estabelecendo medidas, ele tem uma política de fornecimento livre, ele transforma a operação comercial ilícita. A decisão tomada pelo Supremo é o caminho para beneficiar o traficante. Junto do tráfico vem a arma, vem o crime, vem a desordem social completamente. Será que os homens da Suprema Corte não sabem o mal que causa isso? Quando o cidadão vota o fim do marco temporal, ele precisa perceber que os laudos antropológicos que deram origem à pseudo-demarcação de terra foi uma encomenda de uma ONG
na mão de vigaristas. Não foi os índios que pediram. Tem um vício de origem. O antropólogo contratado para fazer um laudo antropológico chega no processo por convite. Não tem a injúria, a transparência do ente público. Ele é convidado, ele não é por edital. Ele tem um convite remunerado para fazer um traçado como ele quer. A demarcação de terra é estabelecida em memorial, em memória oral de 400 anos. Os agentes ditos dos laudos antropológicos têm nome. Pessoal, então coletiva de imprensa aqui para a gente deixar bem claro que a Câmara está em obstrução nesse momento. O Senado já derrubou a sessão ontem e é um momento realmente de regozijo, como eu disse na minha fala, porque nós estamos, agora sim, apesar de muitos já terem reagido durante tanto tempo, mas agora sim, uníssonos, deputados e senadores estão reagindo a esses abusos que nós estamos vendo acontecer da Suprema Corte, que acha que pode legislar, que pode caçar parlamentar, censurar, que pode tudo. Não, não pode. O poder legislativo, o poder representante da democracia brasileira, do povo brasileiro, é a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, junto com o Senado da República. Vamos vencer essa batalha ao lado do povo. E olha só, dia 12, todo mundo na rua.